Olá, o passo a passo de hoje é desse cropped feito em emoji de crochê. Olha só que bonito. E já tem um passo a passo da saia aqui. Se vocês quiserem, pode estar conferindo. Olha só a sainha. Olha só que lindo que ela fica. Tem o passo a passo da sainha. E agora eu tô trazendo também o passo a passo do top. É bem simplesinho de fazer, bem fácil. E eu espero que vocês gostem. Esse tamanho aqui é o tamanho M, mas você pode estar confeccionando em qualquer tamanho da sua preferência. Esse aqui é regulável, então ele serve um P também, é só ajustar mais aqui, se torna um P. Para usar o M é só deixar mais frouxinho e pode ser usado até num tamanho G também. É só regular aqui nessa parte de trás. Aqui o fechamento é com cordão de correntes. Eu fiz o fechamento, o cordão com fio duplo, desse mesmo fio que eu estou utilizando. E as alcinhas também, a mesma coisa, com corrente, com fio duplo, com esse mesmo fio que eu estou utilizando aqui para fazer o top. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei para confeccionar. O material que eu utilizei para fazer a peça foi esse fio aqui. Esse é um fio 4, tá? É o fio natural da Euroroma. É um fio 4, mas você pode estar utilizando qualquer fio 4 que vai dar o mesmo resultado. Utilizei para fazer a parte principal do top. Aqui, para fazer as carinhas, eu utilizei esse fio aqui. Esse fio é um fio número 2, né? Só que eu uni os fios. Eu coloquei o fio de dentro e o fio de fora e se tornou um 4 também. Você pode estar utilizando qualquer fio 4 que dá certo, né? Sendo na cor amarela. Aqui, para fazer a boquinha e o olhinho, utilizei esse fio também. Utilizei ele com essa agulha aqui, costurando essa agulha fina. Você pode estar utilizando... esse fio é o fio Anne, né? Que é um fiozinho 2, né? E você pode estar utilizando qualquer fio com essa mesma espessura na cor preta, que dá certo também. Para estar costurando, eu utilizei essa agulha aqui, que é uma agulha mais grossinha, né, para estar passando aqui no fio 4, para costurar um quadradinho no outro, né, para unir as peças. Para confeccionar, eu utilizei essa agulha aqui, que é a agulha número 4 milímetros, tá? Você pode estar utilizando uma agulha menor também, eu utilizei essa agulha maior, que eu gosto que a peça fica mais soltinha, os pontos mais frouxos. Utilizei marcadores para estar marcando, né, para sinalizar aqui as amarrações. E também utilizei a tesourinha para arrematar os fios. Então, os materiais foram esses aqui. Então, é isso. Vamos começar o passo a passo, então. Então, aqui vamos começar, né, vamos fazer o square. Vamos começar aqui pelo fio amarelo. Eu estou utilizando aqui o fio Anne, só que eu estou utilizando o fio duplo. Então, eu pego o fio de dentro e o fio de fora e vou fazer. Aqui eu vou começar a fazer e eu vou utilizar a agulha 4 milímetros, né? É uma agulha um pouco mais grossa, mas fica mais soltinho assim, ó. E também, se você utilizar uma agulha menor, talvez fique menor também. Eu utilizei essa agulha aqui a 4, por isso deu esse resultado aqui, esse tamanho. Aqui, para começar, eu vou fazer aqui um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, só para formar aqui o anel. Vou fazer 2 correntes. E aqui, eu vou fazer aqui meios pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 16 meio ponto alto. Eu não vou contar essas 2 correntes que eu fiz. Eu vou contar aqui, ó, é o meio ponto alto. Você laça, puxa aqui, ó, fica os 3 fiozinhos na agulha. Aí, você puxa de uma vez. Fiz 2. 3. 4. E vou fazer até eu ficar com 16 meio pontos altos. Fiz aqui os meus 16 pontos. Aí, eu puxo aqui pra fechar o anel. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou pular aquelas correntinhas que eu fiz, venho aqui no primeiro e vou fechar com um baixíssimo. Ó, pulando, ele fica mais
fechadinho, pulando aquelas 2 correntinhas do início. Vou fazer aqui 2 correntes, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer um meio ponto. Então, aqui eu fiz 2 meio ponto no mesmo lugar. Aliás, não, essas 2 correntes, depois a gente vai pular também, né? Se você preferir, se você quiser, pode fazer assim e fechar aqui também na segunda, tanto faz. Mas eu fiz aqui, no caso eu fiz 2, né, meio ponto. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto. E nessa carreirinha, a gente já vai fazer aumento só no segundo ponto. A gente vai fazer um ponto sozinho e um ponto com aumento. Então, aqui eu fiz um sozinho, aqui eu vou fazer 2. Ó, no próximo eu faço 2 meio ponto. No próximo eu faço 1. No próximo eu faço 2. Próximo ponto, 1 meio ponto. Próximo ponto, 2 meio ponto. Então, vou fazendo assim até o final. Em um ponto eu faço o aumento, no outro eu não faço. Vou fazendo assim até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí aqui eu faço um meio ponto, né, que é o final. Aí aqui eu vou pular esse aqui, ó, pulo aquelas 2 correntinhas e vou fechar. Ó, fiz o meio ponto aqui, no pezinho do outro e fecho aqui, ó. Aí ficou assim. Subo 2 correntes, venho aqui, faço no mesmo lugar um meio ponto. E agora eu vou fazer 2 meio ponto nenhum e 2 separado. Faço 1, 2 separado, 2 junto. Ó, 2 num ponto só, 2, ó, 1, 2, um em cada ponto. No próximo ponto, 2 meio ponto no mesmo lugar. Próximo, 1 meio ponto. Próximo, 1 meio ponto. Então, eu vou fazendo. Agora, eu vou fazendo aumento a cada 2 pontos. Ó, fiz 2 pontos separados, faço 2 pontos junto. 2 pontos separados, 2 pontos junto. Lembrando que é meio ponto que a gente tá fazendo. Vamos fazendo assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer um ponto aqui, nesse mesmo lugar onde a gente subiu as 2 correntes. Vou pular as 2 correntes e fechar aqui, ó, no primeiro meio pontinho alto. Ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa última carreirinha. Faço 2 correntes, venho aqui dentro e faço mais um meio ponto no mesmo lugar. Aí, eu faço no próximo ponto um meio ponto, no próximo um meio ponto, no próximo, um meio ponto. Então, agora, a cada 3 pontos é que a gente faz um aumento. Aí, aqui no próximo, a gente faz 2 meio ponto no mesmo lugar. Faço 1, no próximo, 2, no próximo, 3. Venho no próximo e faço 2 no mesmo lugar. E vamos fazendo assim por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí vou fazer um pontinho aqui, meio ponto aqui, onde a gente subiu as 2 correntes, venho aqui no primeiro ponto e fecho aqui com um baixíssimo. E aqui eu já corto o meu fio, que a gente já vai trocar de fio aqui. Aí ficou assim, o círculozinho amarelo. Aqui agora, pra gente fazer a segunda parte, que é o quadradinho, eu vou utilizar esse fiozinho aqui. Ele é o barroco natural, o barroco não. Ele é o fio 4 do Euro Roma natural, tá? E ele é um fio 4, né? Que tem a mesma espessura dos 2 fio One junto. Então, eu vou utilizar ele. Você pode estar utilizando também o mesmo fio, né? Um fio One, que é o número 2. Tá utilizando ele duplo também, que dá certo aqui. Eu vou utilizar um sozinho aqui, porque ele já é o fio 4. Então, aqui, eu venho aqui, ó, em qualquer um aqui dos pontinhos, né, que é meio ponto. Vou vir aqui, vou inserir o fio, vou fazer aqui um ponto baixo e vou fazer uma corrente. Aqui, eu tenho a altura de um meio ponto alto.
tá? Que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Tem a altura de um meio ponto alto. Então, vou começar com meio ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui a gente vai fazer para formar o quadradinho. Então, aqui eu vou fazer duas correntes. Vou vir aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho, e vou fazer outro ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E venho no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Então, aqui, ó, uma quininha é composto aqui por meio ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, um ponto alto novamente no próximo ponto e um meio ponto alto. Então, assim, a gente forma uma quininha. Então, aqui, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Ó, ficou assim, 5 pontos baixos. Agora, aqui, a gente vai fazer outra quina, que vai ser igual a esse aqui. Então, a gente faz um meio ponto alto, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto, aí a gente faz duas correntes, venho aqui e faço um ponto alto no mesmo lugar que a gente acabou de fazer, aqui forma um Vzinho, né? Aí venho no próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo faço meio ponto alto. Ó, formei outra quininha. Então, vamos fazer agora os 5 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Então, assim, a gente vai formar o nosso quadradinho. Agora, eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Após os 5 pontos baixos, eu faço meio ponto, depois eu faço um ponto alto, faço outro ponto alto, duas correntes, outro ponto alto aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto no próximo ponto, meio ponto alto e sigo fazendo 5 pontos baixos e vou fazer até eu chegar aqui, ó. Aí, assim, a gente vai formar o nosso quadradinho. Se você estiver fazendo o mesmo tamanho que eu, vai dar certinho, né? Quando chegar aqui, vai dar certinho, fazendo com 5 pontos baixos aqui. O total de pontos dá certinho aqui. Então, vou dar continuidade aqui e já volto. Terminei aqui a minha carreirinha, olha só, ficou assim, ó. Aqui a gente já formou o quadradinho. Agora, eu vou vir aqui naquela correntinha que a gente fez primeiro, né? A gente fez o ponto baixo em uma corrente, que formou o meio ponto. Eu venho aqui na correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E venho aqui dentro, onde temos as duas correntes, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, duas correntes, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos dentro da correntinha. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e aqui onde temos os pontos baixos, vamos seguir fazendo ponto alto, vai ser um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Olha só. E assim a gente dá sequência fazendo o nosso quadradinho. Chegando aqui, onde temos as duas correntes, a gente faz 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Ó, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Então, vou seguir dessa forma, fazendo assim por toda a volta. Lembrando que nas quininhas, onde temos aqui as duas correntes, a gente faz 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, e aqui eu venho aqui, ó,
Vou fechar aqui na terceira corrente com um pontinho baixíssimo. Aí ficou assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha, tá? Porque como a gente vai fazer o tamanho M, a gente precisa fazer mais uma carreirinha aqui para dar o tamanho certinho que a gente precisa do quadradinho. Vou subir aqui 3 correntes. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E aqui onde temos aqui as correntinhas, a gente continua fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Ó, venho aqui pro outro lado e faço um ponto alto para cada ponto alto. Então, essa carreirinha aqui é a repetição da última carreira que a gente fez. Então, essa carreirinha é a mesma carreirinha dessa aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui, onde temos as quininhas, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Então, vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto. Terminei aqui minha carreirinha, olha só. Aqui, eu vou fechar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente, com um pontinho baixíssimo. E aqui já tá pronto o nosso quadradinho. E aqui eu vou cortar o fio. Aí, ficou assim. Agora, a gente vai fazer aqui a boquinha e os olhinhos. Aqui, pra fazer o olhinho e a boquinha, eu vou utilizar esse fio preto aqui. Esse aqui é o Anne, mas você pode estar utilizando qualquer fio da sua preferência. Eu coloquei ele duplo aqui, ó, na agulha, olha só, ele duplo. E com essa agulhinha aqui, ó, de tapeçaria. Fiz um nozinho aqui na ponta. E aqui eu vou fazer uma costura simples para estar fazendo o olhinho. Então, aqui, eu vou vir aqui na parte de trás. Ó, vou colocar o fio assim, para ele ficar fixo. Aqui na parte de trás. E aqui eu vou medir aqui, ó, mais ou menos o meio. Ó, o meio aqui mais ou menos. Ó. E aqui no meio é que a gente vai fazer a boquinha. Ó, nessa carreira aqui do meio, tá vendo? Onde tá esse espaço aqui, ó. Aí, então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, nessa carreirinha aqui, pra fazer aquele sinalzinho aqui, ó, do lado da boquinha. Vou pegar a referência dessa carreirinha e dessa última carreirinha. Aí, eu venho, ó, puxo o fio por aqui. E venho e coloco o fio aqui, ó. Ó, aqui eu vou fazer 2 vezes. Pra ficar mais grossinho. Ó, deixando essa carreirinha aqui no meio dessa marcaçãozinha aqui, tá bom? Não sou muito boa de costura, mas esse aqui foi o melhor jeito que eu encontrei pra tá fazendo. Ó, aí fica assim, ó. Agora, aqui, a gente vai estar fazendo a costurinha nessa linha reta aqui, ó. Então, eu vou fazer a costura assim, ó. Pego aqui, ó. Eu nem conto a quantidade de pontos, não. Eu venho mais ou menos, ó. Tá vendo? Ó, aqui aqui tá mais ou menos 3 pontinhos, 3 a 4 pontinhos. Eu venho aqui, insiro a agulha aqui, puxo, ó, e venho aqui. Ó, e aqui eu passo só uma vez só mesmo. Aí, venho aqui embaixo, ó, vou seguir essa linha fazendo assim. Ó, aí venho aqui. Aí, vou seguir fazendo até chegar na mesma direção, ó, mais ou menos lá na mesma direção. Ó, aqui atrás que tudo emboladinho, né? Mas vai ficar do lado avesso. Ó, aí venho. Vou fazer até chegar lá na mesma direção onde a gente começou. Acho que vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó, na mesma direção. Olha só.
Tá mais ou menos na mesma direção, né? Então, a gente vem... Olha só. Aí, aqui... eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, aquela marcaçãozinha da boquinha. Aí eu faço 2 vezes, né, pra ficar mais marcadinho. Aí a boquinha ficou assim, ó. Tá vendo que é bem facinho de fazer. Agora aqui eu vou seguir essa direção aqui, ó. Ó, onde tá aqui essa quininha. Ó, e venho aqui, ó. Então, vou começar o olhinho por aqui, ó. Vou medir mais ou menos aqui, começar aqui, tá vendo? Só que eu tenho que vir com ele de lá de trás. Então, ó, na mesma direção, tá vendo daqui, ó. Então, você usa essa referência pra fazer o olhinho. Então, venho aqui, ó. E vou na altura de um pontinho, ó, e faço o olhinho. Vou fazer mais uma vez, pra ficar mais marcadinho. Ó, aí já fiz o olhinho. Aí venho do outro lado, faço a mesma coisa. Pego essa referência aqui, ó. Ó, aí eu faço aqui, ó. Só que eu pego por lá, pego por trás aqui. Aí pego, ó. Aqui eu peguei errado. Deve ter pegado mais pra cá, ó. Vou pegar aqui, ó, pra ficar mais certinho. E aqui eu faço mais uma vez. Ó, aí ficou assim, ó. Olha só, que bonitinho, ó. E aqui do outro lado, aí você corta. E aqui eu vou utilizar aqui uma agulha mais fina, pra mim tá finalizando aqui, ó. Eu utilizo uma agulha de crochê mais fina, divido o pontinho aqui, ó, e dou nozinho aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Olha só, eu utilizo uma agulha fininha, né? Aí eu pego aqui, ó, divido. Um pontinho pro lado, outro por outro. Faço 3 nozinhos. Aí aqui eu corto o fio. Aqui onde, no fiozinho amarelo, a gente faz a mesma coisa. Ó, a gente divide aqui, né, que são 2 fiozinhos. A gente pega um para um lado, outro por outro. Passa aqui dentro de um pontinho. E aqui você faz 3 nozinhos. E corta o fio. Aqui, como vai ficar do lado avesso, né, e fica bem disfarçado. Olha pra você ver. Aí, aqui, esse fiozinho aqui, você divide ele, né, que ele é um fio só. Você divide ele aqui em 2. Ó. Divide ele e faz a mesma coisa. Finaliza dessa forma também. Corta aqui. Passa um fiozinho pro lado, outro por outro. Faz os nozinhos também, 3 nozinhos. Os nozinhos ficam bem disfarçados. E aqui você pode estar escondendo também o fiozinho. Mas aqui eu não vejo necessidade, eu só corto aqui, ó. Ó, quando eu vejo que ficou algum fiozinho, eu pingo um pinguinho de cola também, pra ficar bem disfarçadinho. E aqui em cima eu faço a mesma coisa também, só que eu vou deixar esse aqui pra finalizar depois. Olha só, aí fica assim. Aqui, depois do nosso 5 square pronto, pra gente fazer o topzinho, vamos fazer a emenda. A emenda nós vamos fazer igualzinho a gente fez na saia, tá? Eu vou fazer aqui com agulha de tapeçaria, né? Com o fio. E aí, eu vou colocar aqui, ó, na posição certa, né? Os olhinhos pra cima. E vou emendar aqui, ó, nas laterais. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui pro pontinho ficar escondido. Ó, aqui eu fiz um pontinho. E aí, eu vou fazendo a costura do mesmo jeito. Eu vou alinhavando aqui, ó. Vou começar daqui. Vou alinhavando, ó, unindo um pontinho no outro.
pego um pontinho de um square e um pontinho do outro e vou unindo os dois. Tá bom? Pra você que viu o vídeo da saia, é a mesma coisa. E aqui, se você quiser fazer também no crochê, unindo com pontinhos baixíssimos, dá certo também. Eu estou fazendo a costura aqui com agulha, mas com pontinho baixíssimo também, dá o mesmo resultado. Eu vou unir, lembrando que tem que ficar na posição certinha, para o trabalho não ficar torto. Aí, ó, chegamos aqui no final, onde temos o leque, né? Aí, eu passo aqui, ó no meio dele. Ó, e aqui eu vou fazer um pontinho assim, só pra linha ficar fixa aqui. Aí, depois a gente finaliza esse ponto aqui, esse fio aqui. Ó, aí fica assim, ó. Olha só. Aí, aqui, eu vou fazer a emenda aqui dos meus 5, dessa mesma forma. Ó, vou emendar esse aqui agora, né? E aí, até completar os 5. E aí, eu volto pra gente continuar. Terminei aqui todas as minhas emendas e ficou assim, ó. 5 square unido ao outro pra gente fazer o top. Aqui agora, eu vou fazer uma carreirinha aqui na parte de cima, né? Pra dar um pouquinho mais de largura. E vou fazer também uma carreirinha na parte de baixo, carreirinha de pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou começar bem aqui. Aqui é o do último, né? Vou começar aqui do leque. Aqui dentro do leque, eu faço um baixíssimo. E vou fazer aqui, ó, 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui vou fazer aqui, ó. Vou seguir fazendo pontos altos. Um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui na outra lateral, ó. Tá vendo? Até chegar aqui. Então, aqui é só para dar o tamanho. Se você quiser fazer, se o seu tamanho já tiver ideal, só com square, aí você só faz carreirinhas de pontos baixos para dar o acabamento. Mas aqui eu preciso de mais largura, né? Porque tá pequeno aqui. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na lateral. Então, é só preencher aqui, ó. Só preencher aqui todos os pontinhos com pontos altos. Ó, chegando aqui na lateral não, aqui onde a gente fez a emenda. Ó, aqui você faz um ponto alto aqui dentro, pode fazer outro aqui no meio. Ó, outro aqui dentro. Ó, vocês façam do jeito que fica fechadinho assim, ó. Então, vou seguir fazendo. Chegando lá no final, eu volto. Terminei aqui a minha carreirinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto aqui dentro. E vou finalizar essa carreirinha aqui na parte de cima. E aqui eu corto o fio. E agora aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de cima, eu vou fazer aqui na parte de baixo também. Então, eu vou virar aqui. E vou fazer também aqui, ó, uma carreirinha de pontos altos. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com vocês pra gente fazer a parte das costas. Então, faço a mesma coisa, 3 correntes aqui, pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto aqui, por toda a lateral aqui da parte de baixo. Lateral não, por toda a parte de baixo aqui. A lateral aqui.
Então, vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 2 carreirinhas, né, na parte de cima aqui, na parte de baixo, as 2 carreirinhas de pontos altos. E aqui, ó, na parte de trás, eu fiz essa carreirinha aqui, ó. Eu vou fazer do outro lado com vocês. Olha só. Ó, aqui eu começo bem aqui em cima desse pontinho aqui, que a gente cortou o fio. E aí, eu faço aqui um pontinho baixíssimo. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro do ponto e faço um ponto alto. Ó, aqui eu fiz um bloquinho com 2 pontos altos. Aí, eu vou vir aqui dentro desse, onde temos aqui o leque, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, aí eu vou saltar um pontinho alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, e esse espaço aqui vai ser o espaço da gente transpassar o cordão. Pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Então, vou fazendo aqui bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente aqui na parte de trás, onde vai ficar nas costas. Pulo um ponto alto, faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Pulo um ponto alto e vou fazendo assim por toda a lateral aqui. Ó, pulei. Ó, sobrou um ponto alto aqui, eu venho aqui dentro, faço o meu bloquinho de 2 pontos altos. Pulo um ponto alto, venho aqui dentro, faço um ponto alto. E venho aqui no pezinho do ponto, ó, e faço um ponto alto. Pra ficar retinho aqui, ó. E aqui, agora, eu não vou cortar o fio, porque eu vou fazer o acabamento. O acabamento vai ser todinho em pontos baixos. E aqui nessa parte de trás, ó, vai ficar assim, ó. Aqui, a parte de trás. E aqui nessa parte de trás aqui, se você não tiver completado o tamanho ainda, se os squares seu não tiver dado o tamanho que você precisa para a circunferência do busto, é só você acrescentar mais carreirinhas aqui, ó. Subir 3 pontos altos, 3 correntes aqui e ir fazendo carreirinha de ponto sobre ponto aqui na parte de trás. Aqui, como eu não preciso de mais largura, então, eu faço só uma carreirinha só de cada lado, tá? Então, aqui pro meu tamanho M, dá certinho aqui, é só uma carreirinha. E esse tamanho aqui dá pra usar um tamanho P também, tá? É só, ó, o tamanho P fica bem ajustadinho. Pro tamanho M já fica mais, né? Como ela é regulável, dá pra usar o tamanho P também. E até um tamanho G a gente consegue usar, né? Porque é regulável, é só a fita de transpassar fica mais larguinha aqui. Então, mas pro tamanho M, eu estou fazendo assim, né? Só uma carreirinha aqui. Se você for fazer o tamanho G, você pode estar fazendo mais carreirinhas, né? Fica a seu critério. Então, aqui eu vou já fazer o acabamento, né? Como o fio parou aqui, eu vou fazer aqui uma corrente aqui pra dar... Depois eu vou passar pra você certinho a medida que ficou aqui na largura, tá? Faço uma corrente aqui só pra dar altura e vou fazendo aqui pontos baixos, ó, aqui dentro, ó, faço um ponto baixo aqui, ó, tem um ponto alto deitado, né, faço um ponto baixo aqui dentro e vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo, né, pra cada pontinho da carreira anterior. Então, ó, ponto baixo, e vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta do cropped. Então, aqui, ó, nós estamos na parte de baixo. Vou fazer pontos baixos aqui, chegando aqui, ó, eu viro pra cá e continuo fazendo pontos baixos, um pontinho baixo pra cada pontinho, né? Então, aqui onde temos uma corrente, a gente faz um pontinho baixo aqui dentro, onde temos 2 pontos altos, a gente faz 2 pontinhos baixos, né? Um em cada ponto, e sigo fazendo aqui na parte de cima. Sigo fazendo até chegar aqui, ó, onde começamos. Então, vamos fazer todinho o acabamento em pontos baixos. Então, vou fazer os meus aqui e já volto pra gente tá fazendo as alcinhas.
bom? Voltei aqui, e aqui eu já dei aqui todo o meu acabamento em pontos baixos. Olha só. E aí, aí eu já fiz algumas alcinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui, olha só, eu medi aqui tem, ó, o nosso quadradinho aqui do meio. Então, aqui eu contei, ó, eu contei em pontos altos, olha só. Ó, aqui tá o nosso quadradinho, aí aqui eu contei. Aqui tá o ponto alto aqui do meio, aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Contando com esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre o 8 e o 9, eu coloquei aqui o meu marcador. Então, eu deixo esse quadradinho aqui do meio, conto 8 pontos aqui pra frente do segundo quadradinho aqui, e coloco, ó, o meu marcador pra gente fazer a alcinha. Então, aqui também eu contei a mesma coisa, e aqui eu já fiz a alcinha, tá? Então, eu deixo o quadradinho do meio e conto 8 pontos aqui, entre o 8 e o 9, eu coloco aqui o fiozinho, amarro o fiozinho e faço aqui o meu cordão de correntes. Aqui eu fiz 60 correntinhas com fio duplo, do mesmo fio que a gente tá trabalhando, tá? E aqui na parte, aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Aqui a gente vai, deixei aqui pra gente fazer juntas. E aqui na parte de trás, ó, a gente coloca assim, né? Pra tá amarrando aqui, pra tá passando, transpassando aqui pra regular. E aqui, ó, eu contei aqui 8 pontinhos também, ó, e coloquei o fio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre o 8 e o 9, eu coloquei, ó, eu amarrei e fiz o meu cordãozinho. E aqui dessa mesma forma, contei 8 pontos e amarrei o cordãozinho. Aqui eu medi no manequim e vi que dá certo eu colocar a minha amarração pra amarrar no ombro, né? Eu vi que dá certo dessa forma. Então, vocês podem estar medindo aí também, porque se vocês for fazer outro tamanho, tem que medir novamente, né? Não pode contar assim que talvez fica torto. Então, assim deu certinho. Nesse tamanho aqui, né? Nesse material que eu tô usando, deu certinho fazendo assim. Aí, aqui, ó, a gente vai amarrar. A gente vai fazer um laço aqui, ó, que vai ficar amarrado no ombro, tá bom? E aqui na parte de trás, eu fiz o cordãozinho também de correntes. Olha só, fiz um cordão bem grande. Ó, fiz um cordão com 1,5 m mais ou menos de corrente, com fio duplo também. E aí, a gente vai transpassar aqui na parte de trás. Aí, você só coloca assim, ó. Ó. Une as duas pontas para ficar do mesmo tamanho e vai transpassando aqui. Eu vou transpassar só mais ou menos aqui para vocês verem. Aí, vocês vai transpassando e aqui vocês podem estar regulando, tá? Se for uma pessoa mais larguinha, vocês deixam mais, é só deixar mais espaço. Se for uma pessoa mais fininha aqui no busto, é só apertar mais, tá bom? Então, esse top, ele é regulável, tá vendo? E aí, vocês podem estar regulando aqui nesse cordãozinho. É importante que faça o cordãozinho grande, né? Pra poder não faltar fio aqui pra amarrar. Então, aqui a gente vai fazer juntos aqui. Essa alcinha, mas é bem simples, né? É só fazer as marcações certinho. E aqui eu vou tirar aqui o meu marcador. Seria a agulha aqui. E aqui é só eu ir trabalhando aqui, fazendo correntinhas. Ó, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazendo com fio duplo até completar 60 correntes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazendo até completar 60 correntes. Feitas 60 correntes, aqui eu corto o fio. E fica assim, ó.
É que eu vou finalizar esse fiozinho aqui. E aqui tá pronto o nosso cropped. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal e curtir o meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!